Ora, meus amigos, que noite, Ricardão. Que noite estávamos a acompanhar em grupo, em comunidade e ficámos... Qual foi o teu grau de choque? Foi muito grande, pá. O grau de choque foi muito, muito grande. Sentiste que a incompetência foi recompensada? Sobretudo o choque com as pessoas que dizem que estão a parabenizar o Nico Harrison por uma jogada de mestre quando ele não teve absolutamente nada a ver com isto. É que está a parabenizar. Não sei, tu és das teorias da conspiração? Eu quero falar sobre isso. Eu não sou. De todo. Não sou de todo. Deixa-me só mandar aqui este pedido de foto. Eu consigo conceber que nos anos 80 e nos anos 90 e até em determinados momentos ali da fase pós-Jordan possa ter havido. Consigo conceber. Ter os melhores jogadores nos melhores mercados, Magic em Los Angeles, Patrick Ewing em Nova York. Agora não faz sentido nenhum, porque se fosse por esse sentido, o Zion não tinha ido para os Pelicans, não é? O Zion teria ido para os Lakers, se calhar. Os Lakers ficaram com a quarta escolha nesse ano. Dizem os conspiracionistas que o Zion foi para os Pelicans em jeito de agradecimento aos Lakers. Para a troca do Anthony Davis. Aos Pelicans porque cederam o Anthony Davis aos Mas Lakers. A troca ainda não tinha acontecido. Aliás, os Lakers saltam da lotaria para quarto nesse draft e usam essa pick, que curiosamente depois resultou no Jackson Hayes, para melhorar o pacote de troca com exato, olha, não melhorou grande coisa, com o Anthony Davis. Para quem não acompanhou, Ricardo, portanto, ontem foi a lottery da NBA e eu já vou... final, não é? Do draft dos dias 25 e 26 de junho. Exatamente, decide as 14 primeiras posições, as outras 14 são diretamente estabelecidas. As outras 16, sim, desculpa. Este ano são 15, são 15, quer dizer, são 16 na primeira ronda, segunda ronda é que só tem 29 em vez de 30. É por causa das penalizações, das equipas que perdem às vezes uma escolha de... E temos alguma na primeira ronda? Este ano só temos 59 escolhas. Mas é na segunda ronda. Na segunda ronda. Sim, eu depois corrigi, na segunda ronda. E então, como é que isto funciona? As equipas têm odds, e eu vi muitas pessoas a explicar mal o que são as odds. As odds são, na realidade, o número de combinações possíveis. Ou seja, há 1000 combinações. Dessas 1000 combinações, uma equipa que tenha 14% das odds tem 140 combinações. Portanto, 3 equipas têm 140 combinações e depois as outras equipas vão tendo o número de combinações respectivos com a percentagem que tinham. Por exemplo, Dallas tinham 18 combinações possíveis. Aquilo depois vai a uma máquina, são colocadas bolas de ping-pong. 18 em 1000 possíveis. 18 em 1000, exatamente. 18 em 1000. São colocadas depois bolas de ping-pong numeradas dentro de uma máquina e a máquina tira uma bola aleatoriamente, depois espera 20 segundos, tira outra bola, depois espera 10 segundos, tira outra bola e depois espera mais 10 segundos e tira outra bola. E faz isto 4 vezes para as 4 primeiras escolhas. Portanto, só faz 4 sorteios. E depois, as equipas que tiverem essas combinações têm essas escolhas, não é? Consoante é a primeira, segunda, terceira ou quarta escolha. E as outras equipas que não estiveram no top 4 depois são ordenadas consoante a sua classificação de fase regular. Por isso é que se diz que os Jazz só podiam ser quintos. Portanto, os Jazz, não entrando no top 4, só poderiam ser quintos classificados. Sim, porque já sabia à partida que eles iam ficar no top 5 porque não havia outras hipóteses. Exatamente. Eles tinham 47,9% de ficar com a quinta escolha, que foi o que aconteceu, e os outros 52, qualquer coisa eram parcelados pelas primeiras 4 escolhas. Exatamente. Este processo todo é feito off-screen, mas com pessoas a ver. Há jornalistas a ver, há representantes de todas as equipas a ver, e há obviamente o Deputy Commissioner, não? Da NBA a supervisionar. Comissário adjunto. Exatamente. O Mark Tatum, que não tem nada a ver com o Jason Tatum.
Já vamos falar de Jason Tatum. Dos dois é o que está em melhor condição física neste momento. Exatamente. Aparente, vamos ver. E portanto, depois são anunciadas, mas quando são anunciadas já estão definidas. Portanto, o Mark Tatum já sabe as escolhas. Posto isto, não foi sempre assim, Ricardo. E eu acho que já vamos falar do que é que isto pode significar para Dallas, mas eu queria começar por aqui. Porque não foi sempre assim. Nós tivemos há alguns anos, 7, 8 anos, já não lembro quando é que foi, uma standardização das odds. As odds antes eram muito mais altas para as 3 primeiras, ou neste caso as 3 últimas equipas. E o que a NBA tentou fazer com isto foi desencorajar o tanking. Mas, Ricardo, não sei se concordas ou não, e acho que pode ser um debate interessante. Eu acho que já tivemos aqui este debate. O que a NBA fez foi dar um tiro no pé e incentivou ainda mais tanking. Concordas com esta minha premissa? Eu, num ano como este, em que tivemos, de facto, muito tanking por causa do talento do Cooper Flag, ficamos mais com essa sensação de que houve aqui várias equipas que não fizeram um grande esforço para ganhar no último terço da temporada, e se calhar o último terço estou a ser simpático para algumas delas. Mas de facto, não é possível, isto é uma manta de retalhos, e não é possível a NBA resolver tudo. Portanto, quando as odds estavam padronizadas de uma forma inversamente proporcional à classificação da fase regular, toda a gente se queixava que as equipas faziam tanking porque se ficassem com o pior registro de fase regular, o pior registro de vitórias-derrotas, iam ter a maior fatia de probabilidades diretamente. A NBA inseriu o torneio play-in para que houvesse ali algumas equipas que ainda andassem a lutar pelo acesso aos playoffs e, portanto, havia ali mais 3 equipas, se calhar por conferência, que pensavam 2 vezes se faziam tanking ou se lutavam para entrar nos playoffs, porque os playoffs também se ganha com isso, obviamente. E por outro lado, mudou as odds, mudou as probabilidades para que os últimos 3 registros de vitórias e derrotas da fase regular tivessem exatamente a mesma probabilidade de ficar com a primeira escolha, 14%. E depois tentou que a diferença entre as equipas, a última, com o pior registro e as seguintes, fosse mais esbatida, não fosse tão grande as percentagens, para que se desincentivasse o tanking. Eu percebo que se calhar hoje, depois de vermos que foram recompensadas no top 4 3 equipas que andavam, se calhar, partiram para a temporada com ambições, algumas delas de lutar pelo título, outras de andar a lutar pelos playoffs, de serem equipas competitivas, eu percebo que hoje há muita gente que se calhar está a dizer que isto foi um tiro no pé. Por outro lado, eu lembro-me bem dos anos e anos em que andámos a dizer que a NBA tinha que resolver o tanking, que era o maior problema da NBA, o tanking isto, o tanking Ricardo, aquilo. Mas esses anos havia equipas que realmente eram vergonhosos, não é? Nós tivemos anos, os 76ers do processo, foram equipas muito más. Mas acabava por ser uma fatia menor de equipas. Porque aquilo que aconteceu com esta situação das odds é que tu, por exemplo, as 8 primeiras equipas, Ricardo, ou as 8 piores equipas, a diferença percentual entre o 8º e o primeiro são 8%. Ou seja, há equipas, e quando eu digo há equipas, é dezenas de equipas, dezenas não, mas muitas equipas, quase uma dezena de equipas, que olham para a temporada com: vamos jogar até este mês e a partir daí vamos perder tanto para conseguirmos entrar neste top 8 ou neste top 9, porque a diferença é muito curta. E o que acontece aqui é que tu deixas... Tiveste este ano, no ano passado não tiveste de forma tão evidente. É verdade, no ano passado não tiveste, mas o draft não era tão poderoso. Mas mesmo no ano passado, Ricardo, os Hawks saltam de 10º para primeiro. Não é? Claro, mas andavam a lutar para entrar nos playoffs e entraram no play-in, podiam ter desinvestido no final da temporada e ter em ter uma odd superior. Mas não é? Lembra-te que com o Victor Wembanyama foi exatamente igual.
não é? Certo. Nós não podemos estar mas este ano, nós não podemos estar a contemplar as odds consoante os drafts, não é? Nós temos que olhar isto como um conjunto. Aquilo que não, mas aí é que está. Eu acho, claro, não podemos contemplar as odds consoante os drafts, mas eu acho que o comportamento das equipas tem a ver com os drafts. E este ano o draft é um asterisco, é um draft diferente do normal. Portanto, tem gente que é analista de drafts, como super respeitado, como o Jake Allman, que é um dos que eu mais gosto de ouvir, que diz que na sua vida nunca avaliou um prospect tão bom como o Cooper Flagg. E, portanto, ele avaliou LeBron James e Anthony Davis e Zion Williamson e diz que nunca avaliou um prospect tão completo, Ricardo, mas aqui a questão... como o Cooper Flagg. Portanto, eu acho que isso faz com que este draft seja uma exceção dentro daquilo que costuma ser a normalidade dos drafts. Ricardo, eu não acho e depois eu olho para o draft deste ano e tiveste Dallas com a primeira escolha. Mas Dallas era uma equipa competitiva, teve problemas com as lesões, fez uma troca a meio da época sísmica, que mudou um bocadinho o rumo da equipa, mas o Nico Harrison queria ganhar o título este ano. E nós conseguimos imaginar um cenário em que os Dallas Mavericks podiam ser competitivos nos playoffs e fazer uma run bem profunda nos playoffs. Os Spurs mudaram a sua trajetória da temporada com a lesão de Victor Wembanyama, porque senão provavelmente estariam dentro dos playoffs. Os Philadelphia 76ers nós apontámos como um dos candidatos, não num primeiro tier, mas um dos candidatos ao título. Ricardo, mas isso levanta outros problemas. Que é a questão da paridade. Tu tens equipas, mas não consegues evitar as lesões, claro, nem contornar isso. Eu percebo isso, mas tu tens equipas que historicamente só conseguem ter grandes jogadores através do draft. O Utah acaba por ser o exemplo perfeito, não é? Então, eu sei, mas a questão é essa. Se antigamente as maiores fatias eram para as piores equipas e as piores equipas não ganhavam e por isso tinham maiores probabilidades e se calhar mais frequentemente tinham a primeira escolha do draft. E agora que se normalizaram ou que enfim, criou-se um padrão e menos diferença entre as odds das 14 primeiras equipas, estamos a dizer que as piores equipas vão ser prejudicadas. Não dá para resolver ou uma coisa ou outra. Não dá para resolver mas é que as piores equipas acabam por ser prejudicadas aqui. Porque tu tens equipas... Não acabam por ser prejudicadas porque isto é sorte. Claro, Ricardo, claro, mas se tirares probabilidades, se tirares odds a uma equipa, estás a aumentar o grau de sorte que ela precisa de ter. Portanto, estás a diminuir a percentagem de possibilidade deles terem essa sorte. É como tu comprares muitas cautelas da lotaria ou comprares só uma, não é? É igual. Aqui a questão é que nós... vários anos consecutivos que nós estamos a ter equipas que estão a fazer o tanking by the book e que vão continuar. Os Jazz não têm nenhum cenário onde haja um jogador na free agency que diga: olha, é mesmo ali em Utah que eu quero jogar, que comprei um casaco novo. Ou seja, naquele sentido de paridade, não é? Por alguma razão os Lakers nunca estão na lottery, não é? A fórmula não é perfeita. Claro que não. Não ser perfeita. É claro que num cenário ideal, a própria NBA certamente quereria que isto fosse cíclico para todas as equipas. A NBA e o Adam Silver é um funcionário dos 30 donos dos 30 donos das equipas da NBA. E, portanto, queria que houvesse aqui que isto fosse cíclico. Agora, também é verdade que teres as primeiras escolhas não significa que vais acertar na mousse, porque tens... historicamente primeiras escolhas que não acertas. Ricardo, não há assim tantas primeiras escolhas que são completamente falhadas, não é? Mas tens muito, mas não estamos a falar só de primeiras escolhas, estamos a falar primeira, segunda, terceira aqui de várias equipas. Claro que sim, várias equipas. Olhamos para os últimos anos e rapidamente encontras uma mão cheia de segundas escolhas, terceiras escolhas que foram autênticos flops. Certo, mas também encontras uma mão cheia de primeiras escolhas que mudaram franchise, não é? Certo. E este ano tens 2 candidatos a MVP, um que foi 45ª escolha, lá o que é que foi, o Nikola Jokic, e o outro que foi para o OKC, não foi via draft e depois, aliás, foi para os Clippers e foi trocado, portanto, através do draft que foram buscar um candidato a MVP. Obviamente eu não quero voltar ao sistema antigo do peso da probabilidade de ser tão alta para as equipas que ficaram nos primeiros dias. Eu acho é que vamos ter que encontrar um meio termo. E há sempre aquele cenário que eu
cada vez gosto mais na minha ideia de, a partir do All-Star Game, contam as vitórias e não as derrotas, porque... Isso pode ser interessante. Porque nos últimos anos, Ricardo, eu diria que nos últimos 5, 6 anos, a seguir ao All-Star Game, metade da liga está a perder. E isto depois inflaciona a outra metade. E mexe com posições até de draft. Mas pronto, é o que é. Olha, Ricardo, vamos mudar aqui agulhas. Só para contextualizar. Portanto, os Dallas Mavericks ficaram com a escolha número 1. Os Spurs ficaram com a 2, os 76ers com a 3. Estas 3 equipas saltaram vários lugares. Os 76ers saltaram 3 lugares, os Spurs saltaram 6 lugares, os Mavericks saltaram 10 ou 11. Charlotte ficou com a 4ª, Utah ficou com a 5ª, Wizards ficaram com a 6ª, Pelicans com a 7ª, Nets, Raptors, os Rockets, que era a pique de Phoenix, Portland, Bulls, os Hawks, que era a pique de Sacramento, e os Spurs voltam também aqui à autoria e com a pique de Atlanta ficaram com a 14ª. A pergunta que nós temos que fazer já é: Dallas tem Anthony Davis, Dallas tem Kyrie Irving, vamos ver se joga para a próxima temporada, e agora tem Cooper Flag. Partindo do princípio que é Cooper Flag, qual é que é o grau de probabilidade que tu achas que os Dallas Mavericks podem olhar para Cooper Flag e para a pique de Cooper Flag e olhar para Milwaukee e olhar para Giannis e dizerem why not? Não vou arriscar probabilidades aqui, porque estamos a falar de alguém que demonstrou ter coragem, para não dizer tomates, para fazer uma coisa que pouca gente teria na liga e que nós, como agentes que vemos isto do lado de fora, também achamos que foi completamente louco. E, portanto, eu tenho que admitir todas as possibilidades. É claro que, sendo um draft tão especial, com tanto talento, e que mesmo assim há um prospect que está vários níveis acima de todos os outros, é difícil que tu olhes para aquilo e penses que devas considerar soluções que não sejam ficares com o Cooper Flag e garantires aqui futuro. Agora, por outro lado, eles não quiseram futuro porque trocaram o Luka Doncic. Ele quis imediato. O Nico Harrison e o front office quiseram ganhar no imediato e quiseram defesa. O Cooper Flag dá-lhes defesa, isso sim. Acho que pode ser relativamente fácil fazer um fit ali e encaixar, embora não seja tudo perfeito. Vão sobrar ali alguns postos e eu já tenho uma coisa para te dizer a seguir sobre isso. Eu quero o Gafford. Mas queres o Gafford? Estás disposto a dar o Austin Reeves? Tentei fazer uma troca que envolvesse os dois, porque os Mavericks com o Austin Reeves tinham ali um ball handler para segurar enquanto o Kyrie não voltava, e depois podias jogar com o Kyrie ao lado e era muito interessante. E tu tinhas o posto que querias juntar com o Luka, atenção. Mas direto... Pois é. Não, tinhas que meter mais qualquer coisa. Direto não dá, é impossível. Eu andei a tentar e não consegui fazer. Não, direto, não estou a dizer jogadores, sim, ou seja, nós tínhamos que receber mais coisas. Pronto. Não sei. Já vamos falar disso. Pronto. Mas também que o objetivo é o imediato, se calhar eles estão disponíveis para abrir mão do Derek Lively, não sei. Se quer. Mas... Aí já trocava o Reeves. E uma questão... Acho que... Mas há aqui uma questão. Há aqui uma questão que é, de facto, o Nico Harrison quis abdicar do futuro e do longo prazo. Do futuro que era presente, que era o Luka Doncic no imediato, e ter aqui mais 10 anos de Luka Doncic. Com a justificação que queria defesa e que queria ter uma equipa mais capaz de ganhar nos próximos 3, 4 anos. Porque ele não sabia daqui a 4 anos se ia estar à frente dos Dallas Mavericks ou não. Agora, escolher o Cooper Flag vai contrariar um bocadinho esta ideia, porque o Cooper Flag é um projeto de futuro. É alguém que obviamente tem talento, que algumas das coisas conseguem já traduzir-se na NBA no imediato, mas Giannis se calhar é muito mais imediato e também encaixa na tal cronologia de 3, 4 anos, se calhar mais alguns, que o Nico Harrison quer meter a carne toda no assador. Portanto, eu tenho que admitir essa possibilidade. Eu acho que seria uma loucura, apesar de Giannis ser top 2, top 3 da NBA neste momento, mas uma organização tem que cuidar também do futuro e sabemos que o Anthony Davis não vai durar muito mais anos e a equipa precisa de ter alguma continuidade.
Vamos ver. Mas é o Nico Harrison. Olha, mas esta pergunta também se põe se calhar em San António e até em Filadélfia, não é? Claro. Porque claro San António tem a segunda pick. Eu tenho visto muitas pessoas a comentar San António e podemos aqui também falar da questão do Giannis, que está naturalmente associada a isto, e vamos ver se Kevin Durant depois também não se vai associar a isto, mas na questão do Giannis, o Shams da ESPN avançou uma espécie de trade request soft, onde disse que o Giannis está aberto à possibilidade de sair. Não é a primeira vez que isto acontece. Nas outras vezes, Jrue Holiday e Damian Lillard resolveram a coisa. Este ano parece improvável que haja uma troca que possa resolver isto. Portanto, o Giannis está associado a esta lottery, ainda como espectro, assim, uma figura por cima desta lottery. E vai ser a peça de dominó que vai aqui iniciar off-season. Não sabemos, de facto, há aqui perspectivas de troca, porque não é a primeira vez que estas conversas acontecem e estas notícias saem e são plantadas na imprensa. São pelo menos 13 off-seasons em que isto acontece. Pelo menos, que me lembro, são 3 off-seasons em que isto acontece. Portanto, eu acho que ele quer ter todas as opções em cima da mesa, apesar de o Shams estar a dizer que este ano, pela primeira vez, ele está de mente aberta para todas as opções, mas eu acho que ele já tinha dado a entender que estava de mente aberta quando deu uma entrevista à GQ a dizer que se não estivessem todos na mesma página, ele queria era ganhar títulos, não era ser uma lenda em Milwaukee. Ricardo, antes da troca de Jrue Holiday e antes da troca de Damian Lillard, ele estava a usar a sua free agency como leverage, agora está a usar o seu trade request, não é? Agora a questão aqui, e tu disseste San António, eu acho que da parte da estrutura do front office, por mais que eles queiram dar sinais a Victor Wembanyama, que estão a apostar nele e que querem ganhar, e que ele sendo um jogador que se calhar, estando saudável, hoje em dia é top 5 da NBA e portanto está preparado para ganhar já, apesar da sua juventude, não sei até que ponto eles querem abdicar eventualmente da segunda escolha deste draft, provavelmente o Dylan Harper, mais o Stephen Castle ou o Devin Vassell, seja o que for, mais Keldon Johnson e Picks e uma série de coisas, para ter aqui o Giannis, que é um jogador que precisa muito do físico para estar disponível. Eu sei que é apelativo, é uma organização que valoriza muito talento internacional, mas não sei até que ponto que ainda por cima temos o Giannis pode dar-lhes ainda claramente 4, 5 anos em bom nível e se calhar sem precisar de fazer tantas coisas porque está lá o Wembanyama, não é? Sobretudo lá defensivo da bola. Exatamente. A minha questão aqui até é esta. Tu falaste da questão de Dylan Harper. Dylan Harper é um base e é apontado como sendo um base super estrela. Pouco compatível ali com o isso. Eu não sei se eles agora não estão. Eu acho que se eles pudessem agora, se eles tivessem acesso ao futuro, eles não tinham feito a troca pelo De'Aaron Fox. Eles estenderam o De'Aaron Fox. O De'Aaron Ou ainda não? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não estenderam. Tenho ideia que ainda não estenderam. Contract. Deixa eu ver. Já agora deixa-me ver. Pois ainda não. Eu acho que ainda não. Ricardo, não sei. É assim. Os Spurs não são conhecidos por fazer este tipo de coisas. Fazem um sign and trade e mais facilmente enviam o De'Aaron Fox para Milwaukee. Isto vai animar. Olha, Filadélfia ficou com a terceira escolha e há algumas dúvidas. Eu acho que depois nós certamente vamos ter mais lá para a frente especialistas em drafts da nossa Tuga que nos vêm aqui falar, mas diz que o draft começará na terceira escolha, que a primeira escolha é certa, que a segunda escolha também é quase certa e que a partir da terceira é que podem haver dúvidas. Neste momento o nome mais falado para a terceira escolha é o Ace Bailey. Os 76ers estão numa encruzilhada muito interessante porque têm 3 estrelas, digamos assim, ou pelo menos 3 ordenados de estrelas. Têm uma dessas estrelas que teve um declínio muito grande e vamos ver se não vai ser um peso morto nos livros daqui para a frente. Tem uma outra super estrela, esta verdadeira super estrela, que não sabem como é que está o joelho. E tem uma super estrela jovem. Portanto, estou curioso para ver se
o que é que eles vão olhar aqui? Se vão olhar no sentido de proteção, de termos a terceira escolha quando o Embiid terminar, quando acabar o prime do Embiid, se é que já não acabou, podemos emparelhar aqui Maxey com esta segunda escolha e embalar para o futuro, ou se vão olhar pelo segundo ano consecutivo para o joelho de Embiid e vão dizer, se calhar aquilo ainda funciona, e vão atacar, quem sabe, Giannis, Paul George envolvido aqui, terceira escolha em Milwaukee. Estou muito curioso para ver o que é que... Isto abre muitas possibilidades a muitas equipas. É verdade, é verdade. E mesmo dentro dos Philadelphia 76ers, e percebemos quando se confirmou que eles conseguiam entrar no top 4, o alívio que foi para o Daryl Morey, que colocou a cabeça sobre a mesa e percebeu que não ia ser despedido, que se calhar o Nick Nurse tinha comprado mais uns meses de estadia em Filadélfia, e portanto sentiu-se muito o amor fraternal ali naquela mesa que representa a cidade do amor Explica fraternal. Só porquê. Explico porquê o quê? Porque é que era importante eles terem ficado no top, neste caso 6, ficando no top 4? Ficaram no top 4 e garantiram que ficavam no top 6, que era necessário para eles não perderem a sua pick, porque se ficassem fora do top 6, a pick seria, imaginem só, dos Oklahoma City Thunder. Portanto, não só garantiram que tinham a pick, como garantiram no top 4, neste caso no top 3, e podem entrar aqui neste enfim, início de draft, como tu dizes, embora toda a gente esteja a apontar o Ace Bailey para esta posição, e é alguém que vai fazer também os Philadelphia 76ers agora decidirem entre esta encruzilhada que têm, e que provavelmente essa decisão estará dependente do joelho do Joel Embiid, e eles são os únicos que saberão verdadeiramente como é que poderá estar aquele joelho quando arrancar a próxima temporada, porque se Embiid estiver em condições, e todos nós acho que duvidamos dessa possibilidade, eles podem tentar até virar aqui esta pica, ou o jogador que escolherem, por outra coisa qualquer, com um pacote aqui que envolva se calhar até Paul George, enfim, não sabemos, há muitos cenários em cima da mesa. Por outro lado, se quiserem pura e simplesmente riscar o processo da sua organização, esquecer Embiid e seguir em frente, se calhar dar a mão à palmatória que Paul George foi um tiro no pé, podem enverdar pelo rejuvenescimento, porque já ficam com 2 ou 3 peças que serão importantes no Tyrese Maxey, o Jared McCain, que estava lançado para ser rookie do ano, e eventualmente o Ace Bailey, ou o jogador que eles escolherem com a terceira escolha. Sim, há aqui outros jogadores, o VJ Edgecombe, há aqui vários jogadores que podem ser apontados aqui à terceira escolha, depende do que eles também pretenderem para esta posição. O Ace Bailey é um shotmaker, um marcador de pontos, alguém com um perfil idêntico ao Michael Porter Jr., o VJ Edgecombe é um especialista defensivo, muito atlético, um slasher, são jogadores com perfis diferentes e portanto eles ficam com todos os cenários em cima da mesa. Antes de voltar a dar a palavra, não sei como é que não fizeste referência aos genes do Dylan Harper, que muito provavelmente será a segunda escolha do draft, filho de Ron Harper, não é? 5 vezes campeão da NBA, 2 delas pelos teus Lakers. É verdade. Era um base que... Era um daqueles bases enormes, não é? Era um daqueles... Eu lembro-me mal dele a jogar, entretanto já vi muita coisa dele, mas lembro-me mal dele nos Lakers. Na altura ele já não tinha o mesmo impacto que tinha em Chicago, mas era um base daqueles que o Phil Jackson gostava, que era floor general, mas altos, capazes de defender mais do que uma posição. Ainda recentemente acho que fiz uma peça sobre ele, porque ele nunca foi All-Star, e é um daqueles nomes que se diz que houve ali momentos em que poderia ter sido All-Star, e nunca foi. Gostava muito do Ron Harper, mas sim, temos aqui vários cenários. Agora, há aqui em relação a este draft, tu achas que os Mavericks vão escolher o Cooper Flag? Não há dúvida nenhuma. E vão escolher e vão ficar? Ou vão admitir outras possibilidades? Não, eu acho que quem for escolher, escolhe Cooper Flag. Quem for escolher? Sim. Eu vou partir do princípio que Dallas escolhe, mas vamos imaginar que Dallas se lembra de trocar a escolha número 1 num negócio pelo Giannis ou pelo Bronny James. Pode ser também. A equipa que tiver a escolha número 1 acho que vai escolher o Cooper Flag. Mas imaginando que o Dallas não abdica e quer ficar com ele, achas que o Cooper Flag, pelo seu potencial, pode preencher o vazio, pelo menos emocional, que ficou no coração dos adeptos de Dallas? Acho que para já não. Vamos ver como é que ele evolui, mas para já acho que não. Acho que vão sempre lembrar-se de Luka Doncic, especialmente à medida que
especialmente se Doncic continuar a ter sucesso, ou pelo menos moderado sucesso em Los Angeles. Agora, acho que a nível de aquelas pessoas que não renovaram os seus season tickets, aquelas pessoas que estavam furiosas com a franquia e estavam quase a virar as costas, acho que ganham aqui um novo modelo ou um novo motivo de excitação. Se eu acho que apaga a saída de Doncic, eu acho que poderá apagar se Cooper Flag tiver mais sucesso do que Luka Doncic. Agora, se o Doncic para o ano for campeão nos Lakers, o que é que não é? Dallas vai continuar em evolução. Agora, acho que ganham aqui pelo menos um motivo para reapoiarem a equipa. Acho que não vão esquecer o que lhes fizeram, porque aquilo que lhes fizeram foi retirar uma parte da sua alma, digamos assim. Mas com o Cooper Flag, pelo menos eles ganham a expectativa de, ok, isto o Patrick Dumont e o Nico Harrison não vão estragar. Agora, Ricardo, se eles chegam ao verão e trocam o Cooper Flag no sentido de história da situação, acho que poderia ser muito engraçado ver qual era a reação, mas não parece que vai acontecer. Sinceramente, não parece. E o Nico Harrison deixa de ser inimigo público número 1 em Dallas? Acho que não. A não ser que a equipa ganhe. Vamos imaginar que para o ano não, porque Kyrie Irving poderá não jogar, mas vamos imaginar que daqui a 2 anos Cooper Flag é do caraças, Kyrie, Anthony Davis, mais uma série de peças e são campeões. Aí acho que não só o Nico Harrison deixa de ser odiado, como passa a ser o GM mais incrível da história dos GMs e Hall of Famer. Mas vai tudo depender dos resultados. Agora, a janela com Anthony Davis e Kyrie não sei se é suficientemente larga para apanhar os melhores anos do Cooper Flag, porque tu disseste bem, o Cooper Flag vai entrar na liga e vai ter um impacto defensivo imediato numa equipa que já é uma boa equipa defensiva, porque tem Anthony Davis e Lively, Gafford e PJ Washington e não sei o quê, mas ofensivamente não vai ser LeBron James, vai demorar se calhar 2-3 anos, se calhar quando ele estiver no seu, não é prime, mas no seu capaz de contribuir a sério para uma equipa de playoff campeã, se calhar aí o Anthony Davis e o Kyrie já não vão estar. Vamos ver. Tudo para acompanhar o que vai acontecer. Ricardo, o que está a acontecer são os playoffs. Tivemos 2 lesões estranhíssimas que provavelmente ditaram o fim das 2 equipas, porque tanto Boston como Cleveland estão a perder 3-1 nas suas séries. Queria-me focar para já em Boston, porque foi o mais recente e eu vi o jogo há 1 hora, portanto está fresco aqui na minha cabeça. Temos que começar por aqui, não é? Jason Tatum, numa jogada não contacto, caiu com dores muito agudas, vai receber uma ressonância. O que é que te pareceu, Ricardo? Porque eu tenho aqui uma opinião. O que é que te pareceu? Aquilo é no pé direito, que era o pé que estava mais atrás. Há um passe feito do canto para o meio onde estaria o Jason Tatum e o OG Anunoby antecipa-se, e naquela reação de querer rapidamente chegar à bola, ele leva o pé atrás, faz ali a hiperextensão daqueles tendões todos para tentar chegar primeiro do que o OG à bola. Podemos esquecer que desde que Jason Tatum chegou à NBA, não há ninguém na NBA que tenha jogado mais minutos do que Jason Tatum em toda a NBA. Uma das suas grandes mais-valias é a disponibilidade, a availability. E esta é a primeira lesão grave, pelo menos suspeita-se que possa ser grave. Ele saiu sem poder colocar peso no pé, foi buscado uma cadeira de rodas, saiu a chorar, portanto notou-se ali alguma preocupação de que pudesse ser a ruptura do tendão de Aquiles. Não sei se vamos ter notícias mais animadoras ou menos desanimadoras durante o dia de hoje, quando sair o prognóstico oficial depois da MRI que ele vai fazer, mas o silêncio no balneário foi logo um sinal de pessimismo, porque se percebeu que normalmente aquele tipo de lesão sem contacto, em que um jogador força e estica ali os tendões e de repente deve sentir alguma coisa, algum pop, algum estalido, e se agarra de imediato ali à parte de trás do tornozelo, fica logo a ideia que pode ter sido o tendão de Aquiles, e isso significa romper o tendão de Aquiles a meio de maio. Deixar a equipa sem hipótese de competir pelo título este ano e muito provavelmente o próximo ano ir à vida também, não é? Aquilo que eu
aquilo que eu costumo ver com as rupturas dos tendões daqueles, Lillard teve uma recente, é que o jogador, segundo, por exemplo, o Kobe narrou o que sentiu. O que o Kobe sentiu foi que alguém lhe deu um pontapé no calcanhar. É o tal pop. Por trás, exatamente, sim. é o tal pop. Mas, e por isso é que eu estou um bocadinho otimista. Porque tanto o Lillard como o Kobe, como outros jogadores que sofreram rupturas de tendões daqueles, normalmente eles não têm uma dor aguda, eles sentem aquele pop e depois sentem que não conseguem pôr peso, ou seja, sentem que há ali qualquer coisa que não está a funcionar, sim, mas não têm uma dor aguda. E o Jason Tatum teve uma dor muito aguda. Mas o Jason Tatum não tem aura, pode ser só... Eu estava aqui a ver enquanto estavas a falar, o ano em que o Jason Tatum jogou menos jogos, playoffs e fase regular, foi em 2021, quando jogou 69 jogos. Tudo para cima foram sempre 70s, 80s, 90 jogos que ele fez desde que entrou na liga. Vamos ver se for ruptura de tendão daqueles, e vamos ter tempo para depois dissecar isso. Vai ser interessante, porque nós já andávamos aqui a fazer quase o funeral desta iteração dos Celtics, que alguém iria ter que sair, se calhar aí torna inevitável isso. Mas ele vai fazer o MRI, se calhar já fez, e teremos novidades nas próximas horas. Vamos ver o que é que vai acontecer. E atenção, isto no final de um jogo em que ele faz um dos melhores jogos da carreira em playoffs, dos jogos mais completos, 42 pontos, 8 ressaltos, 4 assistências, 4 roubos de bola, 2 abafos, uma true shooting de 72%. Fez um jogo inacreditável, com a equipa com as costas encostadas às cordas, porque estava a perder 2-1 e, portanto, jogar fora de casa. E, portanto, foi líder dentro de campo. E o Jaylen Brown, com aquele passe miserável, acaba por... coitado, Jaylen Brown não tem culpa, mas... E olha que eu por acaso apontei isto. Eu apontei isso, que... eu já vi muitos jogos de Jason Tatum, talvez nunca tenha visto um jogo tão bom a nível de completo, não é? Ele estava a fazer um jogo brutal, tanto defensivamente como ofensivamente, e infelizmente tem esse percalço, e vamos ver o grau. Ricardo, em relação a esta série, os Knicks, e nós já falámos disto em off e em on, nós quando fizemos a antevisão da série, falámos muito do Karl Anthony Towns, e eu tinha visto... Mais uma vez, e fica em triplos. Ele marcou um triplo na série. Tem 1 em 10. 1 em 10, exatamente. E a certa altura só tinha 2 triplos tentados no final do segundo jogo. Sim, sendo que um deles era um ruíve do meio campo. E tu fizeste referência que ele ia atacar os mismatches. Eu questionei se ele teria essa capacidade por não ser mais conhecido pela sua toughness, pela sua dureza. Mas olha que esta série, já no ano passado, havia esta percepção a mudar, mas depois como houve a troca, a coisa baralhou-se um bocadinho. Mas o Karl Anthony Towns está-nos a mostrar algo que nós não víamos nos primeiros anos dele e que lhe deu tantos problemas e que o Jimmy Butler, por exemplo, odiava, que era essa toughness. Ele está neste momento a fazer uso do seu tamanho, dos seus 2 metros e tal, do seu físico, que é invejável. Há poucos jogadores como ele na liga, a nível de agilidade, peso, tamanho e lançamento. E eu acho que mais do que o Brunson, e o Brunson está a ser espetacular, ontem foi incrível, mas eu acho que a chave desta série está no Karl Anthony Towns dizer não, eu vou massacrá-los lá em baixo, porque eles gostam de trocar tudo e eles não têm ninguém para mim, mesmo que seja o Porzingis. É verdade, e o Porzingis está muito abaixo daquilo que ele pode fazer. O Horford está a ser explorado pelo Brunson em situações de bloqueio direto. Ontem o Brunson 39 pontos, 12 assistências, 1 turnover, que é incrível. Em 34 jogos de playoffs que ele tem na carreira pelos Knicks, soma 30 pontos de média, acima de 30 pontos de média, e está a tornar-se um dos melhores jogadores da história de uma organização de grande exigência. E de repente abre-se este ano aqui uma janela de oportunidade para várias equipas que se calhar nós de certeza no início da temporada não apontávamos como candidatos ao título, e temos de repente os Knicks, quem acabámos de falar, que estão a uma vitória da final de conferência, os Pacers, que vamos falar daqui a pouco, também a uma vitória da final de conferência, os Timberwolves, que com a troca que fizeram, ficaram muitas dúvidas se seriam capazes de repetir a run do ano passado, e eu não sei se isto não coloca ainda mais pressão sobre os Oklahoma City Thunder, se os Thunder conseguirem eliminar os Denver Nuggets. Sim, vamos ver, está 3-1, eu acho que se Jason Tatum conseguir jogar, o que me parece improvável, pelo menos um jogo, mas se conseguir jogar, eu acho que os Celtics ainda têm possibilidades de virar a série. Se há equipa capaz disso, são os Celtics, e vimos no jogo 3 onde os Celtics destruíram os Knicks.
se Jason Tatum tiver rompido o tendão daqueles, ou outra lesão que o afaste semanas, invariavelmente vai dar em derrota, e depois teremos tempo para falar sobre os... Olha, e tu fizeste questão de sublinhar aí o Karl Anthony Towns por estar a ser uma das chaves desta Mitchell série. Robinson, não é? Não vou falar de Mitchell Robinson até, vou falar do Tom Thibodeau. Okay. Os Knicks 0-10 na fase regular contra as 3 melhores equipas da liga, as 3 equipas com o melhor registro, OKC, Cleveland e Boston. Jogaram 10 vezes, perderam os 10 jogos. E só um foi competitivo. Nestes playoffs já ganharam 5 vezes fora de casa. O Tom Thibodeau está a mostrar alguma flexibilidade na forma como aborda o jogo, com uma equipa que está a trocar tudo contra os Celtics, que se calhar é a melhor forma de contrariar ou de contestar ali os lançamentos de 3 pontos dos Celtics, e portanto colocando os seus bigs numa posição de estarem expostos aos ball handlers dos Celtics, que não estão a conseguir tirar vantagens. E se tu falaste do Karl Anthony Towns, eu tenho que dar o props também ao Mitchell Robinson, porque não sendo um poste ágil, com grande velocidade lateral, deslocamento lateral, tem tido algumas posses de bola muito importantes, sobretudo no clutch, mas também por falta de competência dos jogadores dos Celtics. Ricardo, mas há uma coisa... a calcetar e não conseguem atacar. Há uma coisa que é isso que eu queria falar contigo. Eles quando partilham a bola conseguem facilmente marcar pontos. Mas a minha questão é que, e eu falei disto na quinta e tenho falado disto com algumas outras pessoas, que é, os Celtics têm um ball movement incrível no perímetro. Incrível. Ainda neste jogo eles tiveram um no segundo período que deu num triplo do Derek White, que fez um jogaço do canto, onde os jogadores dos Knicks estavam perdidos. A bola rodou de tal forma que quando chegou ao Derek White ele estava, não é sozinho, ele estava quase no outro pavilhão. Mas há uma coisa que me enerva quando vejo os Celtics e que estes playoffs me estão a enervar, que é, eles não atacam mismatches. Eles atacam mismatches para fazer isso. E quando funciona é do caraças. Mas eles têm... Portanto, o Jason Tatum e o Jaylen Brown estão a fazer uma coisa que nós suspeitávamos que iam fazer, que é tudo o que é 5-on-5 em meio campo. Onde é que está o Jalen Brunson? Onde é que está o Karl Anthony Towns? Bloqueio direto, Só que depois eles não exploram isso. Muitas vezes eles não exploram isso. E atenção, que eles são das equipas que são mais conhecidas por explorarem esse tipo de mismatches. Mas não te enerva que eles não estejam a fazer tanto nesta série? Claro. O Porzingis, quando tem um jogador pequeno, vai ali para a zona da linha de lance livre ou vai lá para dentro e é sexto certo. Ia. Não nestes playoffs, no passado, não é? O Jrue Holiday é daqueles jogadores que se apanha ali, um jogador mais fraco fisicamente, leva lá para dentro e não tem problemas nenhum a jogar um contra um no posto baixo. De facto, parece que perderam essa capacidade, que era um plano B que eles tinham e que os ajudava muito, até porque... tendo esse mismatch, às vezes nem sequer é para jogar um contra um, é só para colapsar a defesa contrária na centrifugadora, a defesa colapsa, de repente jogo dentro, jogo fora, já está toda a gente a correr nas rotações e tens um triplo aberto. O Zach Lowe recentemente fez uma análise perfeita do que estava a acontecer aos Celtics, que é aquela equipa no ano passado, e podemos aqui debater como é que eles foram campeões, houve muitas lesões, todos os campeões apanham equipas que têm lesões, é normal. Mas aquela equipa tinha camadas do seu ataque, tu disseste bem, tinha o plano B, tinha o plano C, tinha o plano D, e quando nada funcionava, lá vinham daqueles triplos, pronto, que nós contestávamos, é o no, no, yes. O problema é que esses no, no, yes passaram a ser o plano A, e tu fica, às vezes estás a ver, e eu dou por mim a dizer... vai lá para baixo, tipo, estás a ser defendido. O Jason Tatum está a ser defendido pelo Brunson. Porquê é que ele tem que tentar um triplo, um step back? Porquê é que ele faz isso? Bem, teremos tempo para falar disso. Ricardo, Cavaliers, Indiana Pacers. A lesão do Donovan Mitchell foi das mais estranhas que eu me lembro. Para quem não viu, ele estava no intervalo, no início do shoot-around para a segunda parte. Ele prepara-se para fazer um lançamento, já não sobe, fica ali agarrado ao tornozelo. Não sei o que aconteceu, mas aparentemente não será muito grave porque ele está questionable para o jogo. Apesar disso, os Cavaliers que dominaram a fase regular estão a uma derrota de ser eliminados. E antes de irmos a isso, eu encorajo as pessoas que queiram reapaixonar-se ou apaixonar-se pelo basquetebol a verem a primeira parte dos Indiana Pacers contra os Cavs. Os Indiana Pacers tiveram 25 assistências na primeira parte. É verdade. Ricardo, 25 assistências na primeira parte. Há equipas que não fazem 25 assistências no jogo inteiro. E portanto teremos tempo certamente para falar dos Pacers. Em relação aos Cavs, 60 e tal vitórias.
Podemos aqui debater que Mobley lesionou-se, Garland não está bem, Mitchell, mas há poucas formas de não encarar isto se confirmar esta eliminação na segunda ronda como um falhanço tremendo, uma desilusão, mais do que um falhanço, uma desilusão tremenda. Pois, é por aí. Eu não vou no falhanço, porque a equipa que conseguiu 60 vitórias tinha 4 All-Stars, ou 3 All-Stars e meio. E a equipa que está prestes a ser derrotada na segunda ronda dos playoffs não tem tido os seus All-Stars. Garland falhou e está a jogar condicionado. Ele tem uns sapatos, umas sapatilhas especiais que foram feitas especificamente para proteger aquele seu dedo grande do pé que está lesionado, portanto ele está a jogar bastante condicionado. O Mobley esteve lesionado, não estará a 100%, e podem dizer que nos playoffs toda a gente está lesionada, mas isto foram lesões que os obrigaram a falhar jogos nos playoffs, e portanto só falha jogos nos playoffs se estiver quase a partir, porque senão não falhas. E o Donovan Mitchell vai jogar, e vai jogar de certeza muito limitado, cheio de tape à volta daquele tornozelo, porque a equipa precisa dele, porque, enfim, se não jogar agora, provavelmente vai entrar de férias. É uma infelicidade muito grande e enfim, é um testemunho também à necessidade de sorte que as equipas precisam ter para ser campeãs, porque não é só fazer uma grande temporada regular e acumularem muitas vitórias, terem sorte nos matchups nos playoffs, é ter os jogadores disponíveis. Porque e há outra coisa, Ricardo, eles têm tido muito azar com as lesões. Tu falaste muitas vezes até da gestão dos minutos que eles estavam a fazer ao Mitchell, que estava a jogar menos minutos, toda a gente estava a jogar poucos minutos já para se prepararem para aqui, e depois chegam aqui, e é ou seja, isto mostra o aleatório que é, não é? O Jason Tatum tentar ir a uma bola e romper, o tendão, portanto, uma série de... Portanto, é muito aleatório. É muito aleatório, e de repente podemos ter aqui New York Knicks que vão ter vantagem em casa, se passarem Knicks e Pacers vão ter vantagem em casa na final de conferência, e Knicks e Pacers, duas equipas que ninguém apontava como candidatos ao título no início deste ano. Enfim, algumas pessoas mais confiantes nos Knicks, tendo em conta o plantel que tinham, mas com algumas dúvidas em relação à sua defesa em playoffs, e de repente podemos ter aqui uma final de conferência Knicks e Pacers, que eu tenho que te perguntar: ficas desiludido com uma final de conferência destas? Achas que daqui... Fico, no sentido em que eu gostava Achas que se for Knicks Pacers, o campeão vai sair do Oeste? Sim, quer dizer, não, acho que tem mais probabilidades, porque apesar de o playoff é quando se vê o verdadeiro talento das equipas, acho que Cavs e Boston no seu pico são melhores equipas que os Knicks e os Pacers no seu pico. Portanto, partindo do princípio que as equipas estariam todas no pico, eu sempre dei o favoritismo deste ano, na minha opinião, aos Boston Celtics. Não havendo Boston Celtics, não havendo Cavaliers, a minha terceira escolha seriam os Oklahoma City Thunder, ou os Oklahoma City seriam a segunda a seguir aos Boston. Portanto, tenho que dizer que acho que abre mais probabilidades para o Oeste. Agora, os Thunder também não estão propriamente com a série fechada. Sim, mas eu não disse que era os Thunder, porque os Thunder podem, se passarem, podem levar com os Minnesota Timberwolves, que é capaz de ser o pior matchup possível para o OKC. Ricardo, eu não sei. Eu acho que Indiana e Nova York, se chegarem à final, um deles vai chegar à final. Se se confirmar, eu não os coloco como favoritos contra nenhuma das 3 equipas que estão no Oeste. Vou tirar aqui os Warriors. Não os coloco como favoritos. Portanto, tenho que dizer que colocaria... Acho que o Oeste ganha mais probabilidades, mas acho que pode ser uma série muito interessante. Para já, há uma rivalidade muito boa entre Indiana e Nova York, que pode ser muito interessante numa final de fase regular. Há toda uma rivalidade entre o Brunson e o Haliburton, que não é muito falada, mas que existe, porque o Haliburton esteve nos Jogos Olímpicos e foi às custas de Jalen Brunson. Portanto, a dúvida era se ia Brunson ou se ia Haliburton, e eles optaram por Haliburton. São duas equipas com um estilo de jogos muito diferentes, portanto, até por aí poderia ser interessante, mas teremos tempo para falar sobre isso. Ricardo, vamos rapidamente aqui ao Oeste. A série dos Wolves com os Golden State Warriors, infelizmente, ficou marcada, e podemos aqui falar sobre muita coisa, mas acho que ficará demasiado marcada pela questão do Steph Curry.
mas temos que nos focar em Oklahoma e Denver. Eu acho que o Oklahoma, ganhando este jogo 4, na minha opinião, ganha aqui uma boa dose de favoritismo, não só porque tem 2 jogos em casa, Ricardo, mas porque eu vejo uma exaustão em Denver. Sim, estão de facto muito, muito cansados. A rotação já é muito curta, eles têm 7 jogadores que jogam e de certeza que o Dave Adelman não confia nem no Russell Westbrook a 100%, nem no Peyton Watson a 50%, aparentemente. Portanto, é uma equipa muito, muito curta, com o Michael Porter Jr. a jogar sem conseguir levantar o braço, com a defesa de OKC muito focada em dar muito pau, muita pancada no Nikola Jokic, e portanto acaba por ser natural que depois se destaque o Aaron Gordon, não dá para chegar a todo lado, aqui e ali o Christian Brown, mas é uma equipa que está completamente de rastos nesta fase da época, que teve que fazer 7 jogos na primeira ronda, que agora está a levar com a melhor defesa da NBA e a equipa melhor equipada para lhe dar problemas, com a sua defesa histórica, e portanto eles ganharem 2 jogos ao Oklahoma City é um feito muito grande destes Denver Nuggets. Vamos ver se conseguem roubar mais algum, mas de facto o OKC, isto é uma série para o OKC perder, porque se o OKC tem que ganhar esta série obrigatoriamente, tendo em conta a profundidade, as pernas mais descansadas depois de terem tranquilamente passado a primeira ronda, e portanto não há desculpas para os Oklahoma City Thunder. Eles não podem brincar com a comida, porque têm aqui uma oportunidade para ganharem um título. Para ganharem o título, porque para o ano não pode ser tão facilitado. Eu ia-te falar disto, porque não haverá, aliás, não acontece desde 2018 o Jokic ter uma série tão má de lançamento. Isto tem tudo a ver com o que tu disseste, a quantidade para já, a quantidade de soluções que eles têm. Eu fiz referência disto do jogo 1 para o jogo 2, da mudança de passarem a defender o Jokic com o Hartenstein e depois terem o Chet nas ajudas, mas não é só isso que eles fazem, eles vão rodando. Quando o Hartenstein sai, vai lá o Jalen Williams, que é um jogador para esta série, se calhar não vai jogar mais nos playoffs. Por vezes vai lá o Lu Dort. É muito interessante ver o que eles fazem ao Jokic. Tenho achado, e queria ouvir a tua opinião, que o OKC está demasiado estagnado no seu ataque. Eles para já estão a lidar muito mal com a defesa zona de Denver, o que para mim é surpreendente. Só para contextualizar, Denver no jogo 4 usou 60 vezes defesa zona. 60 vezes. O máximo que eles tinham feito na época... 20 e tal, não é? 25. Pois. E os Thunder estão a ter problemas no seu lançamento exterior. Lu Dort está a nivelar depois de um ano muito exponenciado a nível de lançamento exterior. Ainda no último jogo não marcou nenhum. Vários jogadores não estão a conseguir, e depois cai tudo sobre o Shai. E o Shai, que gosta de atacar a penetração, gosta de explorar o Jokic, sempre que o consegue fazer em man-to-man, ele vai atacar o Jokic. A defesa zona é feita para proteger isso, para dificultar a luta pelos matchups. Mas não tens achado que o Oklahoma City Thunder está a exibir exatamente os mesmos problemas ofensivos que exibiu no ano passado no playoff? Sim, quer dizer, eles têm alguns problemas, obviamente. Eu já fiz referência que o Shai, sendo um base, não é propriamente um base de pôr a mesa e de fazer com que toda a gente coma. Ele é um base que é, em primeiro lugar, marcador de pontos, e só depois é que vai à procura de outras soluções. É um facilitador que não facilita assim tanto, porque é sobretudo um jogador que joga para si, embora tenha criado aqui já várias vezes para os colegas e tenha encontrado aqui algumas boas soluções. Eu acho que a defesa zona de facto está a dar muitos problemas a esta equipa, porque tu, para ultrapassares uma defesa zona, se não conseguires chegar em transição rápida ao ataque, para te atacares antes que a defesa zona se acabe por montar,
tens que ir à procura de partilha de bola, mudanças de lado da bola, obrigar a defesa-zona a defender em bloco para ver se algum jogador do bloco não está na mesma página e de repente encontras ali uma linha de passe para a zona da linha de lance livre, que é logo uma segunda forma de partir a zona. Se alguém recebe a linha na linha de lance livre, pode lançar, pode mudar o lado da bola, pode fazer uma série de coisas, mas uma das coisas que tens que ter obrigatoriamente, sobretudo se for uma zona em que, imagina que jogas com 4 abertos, como o caso dos Nuggets, com um jogador interior, se tu tiveres uma zona 2-3, em que de facto os 4 jogadores da zona, os 2 da frente e os 2 de trás dos cantos, podem encaixar quase ali numa zona match-up, num homem, e depois fazer uma zona quando começam os cortes e quando começa a circulação da bola, mas a questão aqui é que uma coisa que precisas ter é lançamento exterior. E a equipa que atacou o Alex Caruso precisamente porque o Josh Giddey não conseguia lançar. E o Caruso de facto lança, e o Caruso está a lançar bem até 3 pontos nestes playoffs, ele está a lançar 41,2%, aliás, ele é o melhor lançador de 3 pontos da equipa nestes playoffs. O problema é que nenhum jogador de OKC é um volume shooter, não é? Portanto, tens o Lu Dort, que é aquilo que se calhar mais podes considerar um volume shooter, mas não é bom. Na verdade foi uma evolução que ele teve ao longo da sua carreira, e quando preparas o scouting para os playoffs, vais à procura de limitar sobretudo os pontos fortes dos adversários, e portanto a zona dos Nuggets é muito focada em não dar o triplo ao Lu Dort, ou pelo menos não lhe dar tanto espaço do que, por exemplo, podes dar ao Shai Gilgeous-Alexander, e depois vês o Shai está a lançar 23% nos playoffs, 3 pontos, o Jalen Williams está a lançar 24% nos playoffs, o Chet está a lançar 5 triplos por jogo, ele não é um volume shooter, está a lançar 34%, não é extraordinário. Tens o Wiggins a sair do banco, que é um bom volume shooter, mas se calhar não pode jogar muito tempo lá dentro, está a jogar 14 minutos por jogo. E é difícil sem teres lançamento conseguir partir esta defesa. E os Nuggets fazem uma coisa, os Nuggets escolhem, não é, os sítios onde querem os seus triplos e escolhem quem é que vai lançar os seus triplos e como é que os Nuggets, como é que os OKC vão ter o seu ataque. Nós vemos muitas vezes que a defesa-zona é uma defesa-zona até meio estranha, porque é uma defesa-zona nas costas de um trap, eles fazem trap ao Shai logo à saída do meio campo e depois a zona reformula-se depois do Shai passar a bola. Portanto, vamos ver, são 2 jogos, acho que o desgaste vai ser evidente. Ricardo, muito rapidamente, cada um de nós tem 3 jogadores que nos têm impressionado, 3 roleplayers que estão a impressionar nestes playoffs, assim de forma telegráfica, que demorámos muito tempo a discutir Dallas. Quem são os teus 3? Olha, falei há pouco, o Alex Caruso, porque de facto ele vem trazer para a equipa de OKC tudo aquilo que eles precisavam. Ele veio colmatar a falta de triplo do Josh Giddey. É verdade que ele não é um volume shooter, não é alguém que lance muitos triplos, nem é conhecido por ser exímio, mas a verdade é que se tiver triplo aberto ele não hesita, lança e por norma consegue fazê-lo com boa eficácia. Está a ser o melhor, está a lançar acima de 41%, portanto não se podia pedir mais. Mais do que isso, oferece também no outro lado do campo mais um cão de guarda para fazer as vezes do Lu Dort quando o Lu Dort precisa descansar, ou então lançar os 2 pitbulls às equipas adversárias em simultâneo. É alguém que pode fechar jogos, coisa que o Josh Giddey não podia fazer, portanto foi uma grande adição, e apesar de não ter números extraordinários, porque o seu papel é muito de intangíveis, é de facto um role player que eleva o nível deste Oklahoma City. Deixa-me só dizer isto muito rapidamente. Falaste do Caruso fechar jogos, ele fechou este jogo 4. O Mark Daigneault não colocou o Lu Dort no quarto período todo, e o Caruso impressionou-me, defensivamente impressionou-me a ser screener e a ir lá abaixo ganhar, não é só ganhar o ressalto ofensivo, mas criar confusão que depois resulta em ressaltos ofensivos, que foi uma das grandes armas do Thunder neste jogo. Portanto, o Caruso bem sacado. Quem é que tens mais? Tenho o Aaron Gordon, que já falámos aqui, está a fazer talvez os melhores playoffs da sua carreira e já fez excelentes playoffs. A sua importância sempre foi sobretudo um jogador que apanha as sobras ali no ataque, cortes, que
que tenta aproveitar quando a defesa está mais focada no Jokic, no Jamal Murray e no Michael Porter Jr. para ele eventualmente ser ali uma quarta opção, e está a ser muitas vezes a segunda opção e às vezes quase a primeira opção destes Denver Nuggets em termos ofensivos, que é uma coisa que não esperávamos dele. 18 pontos por jogo, para além dos quase 8 ressaltos que tem e excelentes eficiências, incluindo 41% de 3 pontos, a sua grande evolução na 11ª época da sua carreira, está a lançar muito, muito bem nos vários níveis do jogo, para além de que o seu papel também muito importante em playoffs é os minutos de Jokic fora de campo, ele desempenhar ali o papel do poste quase suplente quando o Jokic vai se sentar no banco. E 2 game winners já. E 2 game winners, qual deles o mais incrível? Não. Quer dizer, o primeiro foi mais incrível. O primeiro foi absurdo. Tens mais um? E tenho mais um, que é o Jaden McDaniels, o extremo dos Minnesota Timberwolves, que eu tinha algumas dúvidas em relação à sua capacidade de encaixe, que é um extraordinário defensor, mas eu tinha algumas dúvidas se ele ia conseguir limitar assim tanto o Luka Doncic na primeira ronda, e portanto ele não só ajudou muito a limitar o Luka Doncic e foi absolutamente fundamental na eliminação dos Los Angeles Lakers, como está também a dar aqui um passo em frente em termos ofensivos. É a terceira figura ofensiva da equipa, com 16 pontos de média, 6 ressaltos, mais de um roubo de bola. Ele é o jogador que tem o melhor box plus minus dos Timberwolves nestes playoffs, a lançar 39% de 3 pontos e 57% de campo. Está de facto a fazer uns grandes playoffs e merece aqui um carinho também. Contra os Lakers impressionou-me ofensivamente, defensivamente também, mas ofensivamente impressionou-me a forma como ele, percebendo que os Lakers tinham muitas dificuldades em lidar com tamanho, com penetrações, ele fez isso muito bem. Aliás, o jogo 1 é o jogo dele. Ele faz se calhar o melhor jogo da carreira nesse jogo 1. Ora bem, já que estamos em Minnesota, eu tenho Julius Randle. Nós alargámos a nossa consideração a role player. Julius Randle, estamos a falar de um jogador já All-Star, já 2 vezes, se não estou em erro, All-NBA, portanto é um role player disfarçado. Mas eu diria, Ricardo, que ninguém ganhou mais aura e dinheiro nestes playoffs como Julius Randle, porque é um jogador que está em ano de contrato. Há muitas dúvidas sobre o que é que vai acontecer a Julius Randle, porque apesar de tudo o que está a acontecer, não é certo que Minnesota fique com ele, porque se mandaram Karl Anthony Towns por questões financeiras, certamente elas se mantêm e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Julius Randle era um jogador absolutamente trágico em playoff. A sua eficácia nos Knicks era na casa dos 33%. Sim, também é verdade e tenho que fazer aqui um meia-culpa, porque fui dos mais críticos também do Julius Randle, sempre fui muito crítico, não é o tipo de jogador que eu aprecio, mas ele conseguiu fazer aquilo que eu não acreditava que ele ia conseguir fazer, que era partilhar a bola, não estagnar assim tanto em termos ofensivos, e essas 2 viagens que ele teve a playoffs, uma delas ele estava lesionado, noutra não tinha muita ajuda, portanto também com algumas condicionantes que depois o tempo nos faz esquecer. Eu, portanto, se calhar merecia aqui a referência que por teres 2 anos menos bons não quer dizer que sejas sempre um negativo, e ele não está a ser nada negativo, bem pelo contrário, está a ser muito, muito positivo. Sim, foi, na minha opinião, mais que o Anthony Edwards, foi a principal mismatch que os Lakers não conseguiram resolver. Super consistente. Já leva aqui 2 jogos, ele fez um triplo-duplo, já leva aqui 2 jogos com mais de 10 assistências contra os Wolves. Tem estado muito bem. Depois tenho 2 que estão na mesma equipa, e portanto vou aglomerá-los aqui os 2. Eu sei que tu gostas muito, Andrew Nembhard eu recentemente vi um clipe que estava a correr aí, não sei se era no Twitter ou no YouTube, que era a forma como o Nembhard navega bloqueios para se manter na frente do Donovan Mitchell, e é impressionante. Apesar a agilidade que ele tem, o seu lançamento exterior cresce de uma forma muito alta nos playoffs, é um defensor de elite, especialmente com este tipo de bases como é o Donovan Mitchell, menos pesados, e portanto destaco ele, e destaco também o Miles Turner. Recentemente alguém fez uma análise do Miles Turner que eu nunca tinha pensado e achei perfeita, que é: o Miles Turner é o jogador do quase. Ele quase que é um super rim protector, ele quase que é um stretch big de elite, ele quase que é um bom passador, mas estes quase todos tornam-no um jogador relativamente completo, e ele
também com a liderança o floor general, que é o Haliburton. O Haliburton está a perceber exatamente, de acordo com os matchups, aonde é que são os melhores sítios para colocar o Miles Turner. E quando nós vimos o Miles Turner colocar fora da série o Brook Lopez, é muito porque o Tyrese Haliburton diz, não, pick and pop. E o pick and pop não tem que ser só para lançar, pode ser para receber, pump fake e ir, e o Brook Lopez não conseguia acompanhar isso. Portanto, o Miles Turner, que está também em contrato, portanto, uma curiosidade para ver o que é que vai acontecer em Indiana na questão do Miles Turner, também está a valorizar-se muito, porque defensivamente ele sempre foi um bom rim protector no sentido de ajudas, está a ser relativamente importante como defensor primário, especialmente porque tem que lidar com o Evan Mobley, muitas vezes com o Jared Allen, portanto está-se a conseguir aguentar e portanto juntei estes dois jogadores que são muito daquilo que são dois role players que ajudam a que o Tyrese Haliburton seja o melhor jogador da equipa, mas que não seja tão regular ele marcar mais de 20 pontos, e mesmo assim eles estão a uma vitória da final de conferência, o que normalmente em playoffs, Ricardo, as equipas que normalmente vão às finais de conferência têm um jogador que lhes garante em playoff 30 pontos ou 25 pontos. Os Pacers não são bem isso, são um conjunto de jogadores e portanto é muito importante que estes role players estejam on point, e o Nembhard, tanto na defesa como no ataque, e o Miles Turner, especialmente no ataque, estão a fazer isso. Portanto, 6 jogadores que nós destacámos aqui, não é? Olha, e falaste do Andrew Nembhard e a forma como ele navega bloqueios, e eu aquece-me muito o coração ver o Mike Conley a defender nesta segunda ronda, depois dele ter sido quase retirado da série com os Lakers porque o matchup não era nada favorável. Ver como ele recuperou a sua capacidade para se manter em campo e no lado defensivo estar a ser um jogador que está a ter um papel importante, deixa-me com o coração muito, muito quentinho, porque sou o presidente do clube de fãs do Mike Conley e por isso fico muito feliz. Ajuda também que não haja Steph Curry, não é? Também ajuda que não haja Steph Curry. Olha, se houvesse Steph Curry não é ele que lá anda. Pois não. Alguém tem, quer dizer, tens que andar ali a equipa toda, não é? Correr atrás dele. Há aqui um cenário interessante, só para fecharmos, na questão dos Warriors. Os Warriors jogam de terça para quarta ou é de quarta para quinta? Quarta para quinta e depois só jogam domingo. Portanto, se os Warriors conseguirem ganhar este joguinho em casa, que colocaria a série em 3-2, se calhar no domingo já poderíamos ver Steph Curry. Portanto, admite-se a hipótese do Steph Curry regressar no jogo 6, o que obriga os Warriors a ganhar o jogo 5. Se não ganharem, Steph Curry diz adeus ao playoff no banco, lesionado. Ricardo, vamos embora. Voltaremos na quinta-feira e é isto. Não, como é que é? Se conseguirem fundar 3. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo, Ricardo. Grande abraço. Grande abraço.